Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso canal Leitura ao Vivo. No vídeo de hoje, vamos continuar a leitura da Bíblia a partir do livro de Coríntios 2, capítulo 5. E lembrando, para você continuar acompanhando nossas leituras, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E vamos direto para a leitura de hoje. Leitura do livro de Coríntios, capítulo 5. Um novo corpo. Sabemos que quando o nosso corpo terreno está à tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita por nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nós vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, que tiver feito neste corpo terreno. Embaixadores de Cristo. Assim conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecermos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu uma mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus,
pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. O ministério fiel de Paulo. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta um amor da nossa parte para vocês nos negarem seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. O templo do Deus vivo. Não se ponham em julgo desigual como os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e dos ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. A alegria de Paulo com o arrependimento da igreja. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quando desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz.
não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhe causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que, diante de Deus, pudessem ver por si mesmo como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto eu me orgulhava de vocês e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando os leva de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem. Com temor e profundo respeito, fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Incentivo para contribuir com a generosidade. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente os privilégios de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu próprio passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animassem a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento do entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano. Quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo, assim completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada, agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não como o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento que vocês têm fartura e podem ajudar
os que passam por necessidades, em outra ocasião eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Ajuda na colheita para os pobres. Agradeço a Deus porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levamos a oferta, um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar em oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu provas de seu bom caráter e que, em várias ocasiões e de diversas maneiras, demonstrou enorme dedicação. E por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviadas pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão ao elogiar vocês. A oferta para irmãos em Jerusalém. Na verdade, quando há serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos também a contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Esteja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês temam tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio.
As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo, e eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Paulo defende sua autoridade. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e a bondade de Cristo. Mesmo ciente de que vocês me consideram fraco, pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que, quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo, tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Cristo nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estiver presente em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dissemos à distância em nossas cartas. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com aqueles que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Não os orgulharemos do que se fez fora de nosso campo de autoridade. Antes, nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui nosso trabalho para vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois fomos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Então, poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Paulo e os falsos apóstolos. Espero que vocês suportem em pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo,
pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou num espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas que vocês creram. Contudo, não me consideram em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei, anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca? Para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês, e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei, tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Ninguém em toda a Acaia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe o quanto os amo. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. As muitas provações de Paulo. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos, aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez, falo como um insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar, à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades e desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram.
Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Arestas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela do muro da cidade. A visão de Paulo e o espinho na carne. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele disse: Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. A preocupação de Paulo com os coríntios. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a vocês, superapóstolos. Quando estiver com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais maravilhosos e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não foi um peso para vocês, mas pensem que mesmo assim fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Algum dos homens que lhes enviei se aproximou de vocês? Quando insisti com Tito
para que fosse visitá-los, e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo o que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não goste daquilo que encontrarei e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que, ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a me entristecer porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais. Conselhos finais de Paulo. Esta é a terceira vez que irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que somos reprovados ao repreendê-los, pois não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Saudações finais de Paulo. Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E com essa passagem, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo na nossa leitura de hoje. Eu te peço que você clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Até mais e fique bem.